A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida, no teu coração. O Senhor Jesus veio ao mundo trazendo salvação, trouxe a paz. E agora a realidade só depende de cada um. Jesus mandou que os discípulos pregassem o Evangelho, formassem novos discípulos, e assim continua acontecendo até agora e até a sua volta. E Jesus trouxe coisas maravilhosas. Os ensinamentos de Jesus transformam vidas, libertam, quebram cadeias. As palavras de Jesus têm o poder para curar o espírito, a alma, o próprio corpo. Aí depende de fé e entendimento. Nós estamos contemplando o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus vem trazendo bem-aventuranças. Ou seja, você que se lança para praticar a palavra, colocar em prática aquilo que Deus te manda, te ensina, certamente os resultados serão maravilhosos, porque a recompensa vem de Deus. Então nós vamos iniciar uma oração, vamos a uma oração de agradecimento, como sempre fazemos, começando o nosso programa. Devemos ser gratos a Deus por tudo. Chegamos até aqui e vamos juntos ouvir a palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. Ore comigo. Querido Deus, Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, entrando em oração diante de Ti, do trono da Tua graça, primeiramente, Senhor, nós agradecemos. Queremos agradecer por tudo quanto o Senhor nos tem feito até aqui. Em reconhecimento, Senhor, da Tua obra, acima de tudo lá no Calvário. Pai, nós damos graças por Jesus, pois o Senhor entregou a vida do único Filho para nos salvar, nos abençoar. E Jesus trouxe a paz e trouxe o poder. Então, Senhor, nós temos a agradecer por tudo. Temos sim, Senhor. Pai, no reconhecimento de que o que é bom, tudo o que é bom vem das Tuas mãos. O Senhor é um Deus zeloso, um Deus que ao ser buscado, como o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscais de todo o vosso coração. Pai, o Senhor conhece o nosso interior. Senhor, o Senhor encontra em sinceridade os agradecimentos, porque reconhecemos a Tua existência, a Tua soberania, a Tua presença, a imensidão do Teu amor, entregando Jesus à cruz, em nosso favor, em nosso lugar. Senhor, damos graças sim, desde o ar que respiramos. Tudo vem do Senhor. O Senhor que criou os céus, a terra, este imenso universo. O Senhor criou, Senhor, toda a natureza. Pai, muito obrigada por tudo. Agradecemos, Senhor, os Teus cuidados. Agradecemos porque chegamos até aqui. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos sustentado. Pai, nós damos graças também, porque o Senhor estende bênçãos àqueles que oram, que buscam. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos abre a palavra do Senhor, que dá vida, que dá saúde, que nos ensina o caminho que devemos andar. Pai, nós agradecemos, sim. Muito obrigada por tudo. Tudo que é bom vem do Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça,
com a pastora Gorete Moura. E continuamos no Sermão da Montanha, né? Há quem pense assim, mas tanto tempo nessa mesma palavra. Queridos, uma palavra da boca de Deus, ou seja, uma palavra dita pelo Espírito Santo, ela nos ilumina, ela abre um leque de soluções, ela nos abre horizontes, é tremendo. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que criou todas as coisas. A Bíblia Sagrada inicia no livro de Gênesis, Gênesis significa criação. O Senhor Deus se mostra ali, criando todas as coisas pela sua palavra. Isso mesmo, o verbo. Aí disse Deus, haja luz, e houve luz. E dali em diante o Senhor Deus vai criando todas as outras coisas com a sua palavra. Então somente a feitura do homem e da mulher, o Senhor Deus usou o plural da Trindade Santa. Jesus ainda não havia vindo ao mundo, tomado a forma de homem, mas o verbo em ação, a palavra. Então o Pai, o verbo e o Espírito Santo. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Você vê que coisa tremenda. Deus não fez, por isso, Deus não fez o homem, o ser humano, ou a mulher, para a derrota, para as doenças, para as desgraças. Talvez você diga, mas por que tudo isso acontece? E de forma tão contundente, tão violenta, tão forte, tão comum? Então, queridos, o pecado de Adão, a desobediência de Adão. E o pecado de Adão não foi a comunhão conjugal com Eva. Não, o Senhor Deus os abençoou lá no Jardim do Éden. Foi literalmente a desobediência. Você conhece, você crê? A serpente. O diabo entrou numa serpente. Ouvindo isso de modo natural, é complicado. Mas a realidade é que há espíritos muito perversos. E Satanás é o mentor de todas as desgraças. Então diz a Bíblia, a palavra de Deus, que lá no Jardim do Éden, Satanás entrou numa serpente. E então, viu que Eva estava contemplando o fruto da árvore que Deus havia proibido eles comerem. Então não foi a comunhão conjugal, a comunhão sexual de marido e mulher, não foi isso. Foi literalmente o não dar ouvidos a Deus e dar ouvidos a Satanás. E assim Satanás continua enganando a humanidade e agindo das mais diversas formas. Bem, como ser livre disso? Jesus, homem aqui na terra, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus, ele é a verdade, ele é Deus, tomou a forma de homem. Mas hoje nós não temos Jesus na forma de homem, porque ele voltou para o céu. Você crê na Bíblia Sagrada? Sabe, queridos, às quartas-feiras nós temos uma escola bíblica exatamente para a compreensão. Quem quer estudar a Bíblia, o entendimento, entenda isso, tá? A compreensão das coisas espirituais. Então eu falava que a serpente, né, lá no Jardim do Éden, foi usada pelo diabo, o Satanás. E o diabo enganou a Eva, dizendo que Deus havia mentido para eles. Quando, na verdade, o diabo é que é o pai da mentira. Como ter um confronto da mentira e da verdade? A verdade é Jesus. Jesus é a palavra. Então é o próprio Senhor Jesus, homem, quem fala este sermão, quem falou.
E as palavras de Jesus continuam, permanecem vivas. Então, Jesus estava cercado pelos seus discípulos e por uma grande multidão. Jesus vai até o monte, senta-se e começa a ensinar. Isso nós vemos logo no início do capítulo do Sermão da Montanha, do capítulo 5. Então diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, queridos, aqui nós já temos algo muito, muito forte. Os discípulos se aproximavam de Jesus. Na verdade, eles estavam sempre juntinho de Jesus. Porque Jesus ensinava. Jesus fazia a obra de Deus e eles estavam ali contemplando, entendendo, aprendendo e conhecendo esse universo de soluções e de bênçãos que antes não se conhecia. Porque Jesus não trouxe uma religião. Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então ele traz do céu, com o seu poder, as bênçãos. E é por isso que pessoas que creem numa simplicidade são curadas, são libertadas de opressões, de prisões espirituais, como, por exemplo, as cadeias da depressão. A depressão é tenebrosa, a depressão. Ou seja, a pessoa desce, angústia, amargura, tristeza, clausura. E então Jesus começou, aí diz, então Jesus, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós falamos bastante sobre isso, porque popularmente o que se entende sobre pobre de espírito, fulano é um pobre de espírito, ou seja, é um bandido, é um qualquer que prejudica as pessoas. Mas aqui o sentido não é esse. Eles são os que mais precisam e todos precisam. Todos precisamos. Mas aqui Jesus está dizendo, falando de pessoas que têm um coração quebrantado e que nunca se sentem ricas, cheias, satisfeitas ao ponto de não precisarem buscar mais a Deus. Porque quando a pessoa, ela cria os seus alicerces no que ela é, no que ela pode, no que ela tem, normalmente se sente superior. E quando a vida, o Senhor Deus, Ele quer a simplicidade. Não é errado ter, ser e poder. Errado é sentir-se superior, melhor que os outros. E pior ainda, nem precisar de Deus. Ou seja, sou isso, tenho influência, ou tenho dinheiro, ou tenho posição, ou tenho isso. Então Deus condena o orgulho. Então Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, aquele que tem o coração desejoso de se encher de Deus a cada dia. Nós estudamos bastante essa parte, e aí fomos para bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Lembra? Né? Se você está chegando agora, estamos então no Sermão da Montanha. Por que bem-aventurados os que choram, se normalmente o choro é a demonstração da tristeza, da amargura, da dor da alma? Mas Jesus está falando, porque muitas pessoas choram e não param nunca de chorar, porque choram sozinhas.
choram com as suas lutas, as suas dores, suas amarguras, seus problemas, mas não vão até Deus para derramarem as suas lágrimas diante dele. Não o buscam em oração, não derramam as suas lágrimas na comunhão, buscando nele ou dele. Porque diz a palavra de Deus, numa outra parte, que o Senhor Deus recolhe as lágrimas dos seus santos, do seu povo, ou seja, daqueles que andam com ele, buscam de coração, e ele tem cada uma registrada no seu livro. Uma lágrima sincera, mas derramada diante de Deus, ele vai trazer, o Espírito de Deus vai trazer o conforto ao coração. Tanto que ele diz, olha, eles serão consolados. Vem um conforto ao coração e as lágrimas de tristeza cessam. Então nós temos contemplado essas partes. Depois vieram os mansos que herdaram a terra, os que têm fome e sede de justiça, né? Ou seja, que esperam em Deus, do agir de Deus. E aí ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, que alcançaram a misericórdia. E chegamos ao 8º versículo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Limpos de coração. Às vezes a pessoa é tão caprichosa, tão asseada, tão perfumada, né? Se cuida tanto, é tão linda, é tão... Pois é, mas e como está o seu interior? Há pessoas que são extremamente belas por fora, nada contra a beleza. Mas quantas estão literalmente apodrecidas por dentro? E eu não estou falando de enfermidades, também não são coisas que agradem a Deus. Tanto que Jesus tem o poder para curar, para libertar. Mas muitas vezes são maus sentimentos alimentados. Uma raiva, uma ira, um ódio que alimenta. Pensa nisso. E mais ainda, muitas vezes pessoas passam dias, semanas, planejando como prejudicar alguém. Jesus falou sobre isso. Em outras partes da palavra, Jesus falou, ele fala. Uma pessoa que dentro de si planeja o roubo, planeja vingança, planeja tudo de ruim ou alguma coisa muito ruim. Jesus fala. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele conhece os corações. Ele conhece o interior humano. Quantas vezes Jesus estava diante de uma multidão que, vamos dizer, o aplaudia, né? Ou seja, ovacionava e gritava, Jesus, Jesus, ele tem que ser o nosso rei. Mas daquela multidão, muitos estavam naquele momento aos gritos, quando entregaram Jesus a Pilatos, e muitos gritavam, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então vamos a essa realidade. Então Jesus diz, bem-aventurados são os limpos de coração. Quem consegue manter a harmonia e a paz no seu interior, não desejar mal para ninguém, não ter ódio, não ter sujeira dentro de si. Vamos lá. E falaremos ainda, mas vamos a uma outra parte do nosso programa. Eu volto e não esqueça, nós temos a oração da fé. Vamos lá. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.
chegou o momento, né, tão esperado, que é o momento de falarmos com Deus. Queridos, quem crê na palavra de Deus sabe que o Senhor Jesus nos leva à comunhão com o Pai. Ele é o acesso, Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então agora nós vamos fazer a oração. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial, neste momento nós unimos a nossa fé em oração. Chegamos a Ti, Senhor, para entregar todas as coisas que inquietam, que perturbam, porque o Senhor assim nos chama. Como acabamos de ouvir, o Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Pai, nós cremos no nome de Jesus, o Teu único Filho a quem enviaste, e que tomou o nosso lugar e sofreu em nosso favor. Pai, por isso unimos a nossa fé e pedimos: opera, Senhor. Senhor, o Senhor enxuga as lágrimas, pois então opera em cada um. Vem tomar pelas Tuas mãos poderosas. Senhor, dá forças a quem estava cansado de tanto lutar e quase, Senhor, abandonando a luta. Porque quando o Senhor entra na batalha, Senhor, há o descanso nos Teus braços. Certamente o Senhor toma a frente. E o Senhor indo à frente, Pai, não haverá mal que possa resistir. Porta que esteja trancada. Vem, Santo Espírito, e opera. Pai, cremos como está escrito. Ah, Jesus, o Senhor veio ao mundo trazendo paz, trazendo libertação. Jesus opera em cada um. Arranca essas dores, essas amarguras, essas tristezas. Jesus opera agora, Senhor, e toda a dor saia. Ela tem de sair. Quando o Senhor toca, Jesus, o mal não te resiste, seja ele qual for. A inveja, a bruxaria, a magia, o olho grande, a inveja. Senhor, essa praga, Senhor Deus, essa mazela, essa coisa mandada, Jesus, toma agora a vida de cada um que ora, Senhor, que crê em Ti, porque Tu és o único Deus. E a Jesus a quem enviaste. E Jesus trouxe a paz. Senhor, nós cremos. Senhor, é a Tua presença. Nós agradecemos. Desde agora, Jesus, derrama o bálsamo do Teu Espírito. Envolva essa vida, abraça. Toma essa família pela Tua mão. Cerca dos Teus cuidados. Deus, olha e abençoa. Abençoa também aqueles, Pai, que lutaram contra, que queriam até a destruição dessa família, acabar com essa vida. Dê paz a esses corações. É o nosso pedido. O Senhor é um Deus abençoador. Pai, nós agradecemos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final do programa. Deus te abençoe rica e abundantemente. Muita paz no teu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.